Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. É assim, o Brasil é um país jovem e que ele nasce e começa a, entre aspas, se desenvolver. Primeiro, passou 350 anos como um negócio escravocrata. Aí já é um ponto desgraçado, né? Sempre foi uma mentalidade de colônia aqui, né? Sempre foi uma mentalidade de gente dominada, né? Sim. Então, o Brasil nasce e começa a se desenvolver, digamos assim, quando o Ocidente e tal, já estava em declínio, né? Já não era mais aquela coisa vigorosa e tal. Então, quer dizer, ele fez aquele voo de galinha e capotou. Então, acho que é isso que a gente tem hoje. A gente tem um país que não é um país capotado, prostrado. E aí, cara, fica essa esquizofrenia do caramba, né? Sim. Por isso que eu falo assim, putz, cara, o problema que a gente tá vivendo hoje, que é grave pra caramba. É grave. Foi errado os caras derrubarem o teu canal. Eu concordo no negócio que o Nando Moura falou, não sei se você viu. Falou, cara, se o cara tá falando uma coisa absurda lá, bota uma tarja no vídeo. Sim. Entendeu? Tem que censurar. Bota uma tarja no vídeo inteiro, assim, isso aqui Isso é aqui absurdo, é mentira. é burrice, Clica aqui pra saber o que é verdade, sei lá, né? sim. Mas agora você, pega o canal e blá. Só dá força pra quem tá descredibilizando as instituições. Exatamente. Parece que eles têm culpa no cartório e estão apagando o rastro da merda. Mas eu acho que esse então, a gente tá cada vez mais entrando num negócio absurdo. Por quê? Porque aí o negócio vai perder na mão, né? Sim, então você imagina o seguinte, vai acabar numa ruptura institucional grave. Imagina você, eu não consigo imaginar, é um exercício de imaginação que se nada disso que aconteceu, se o STF não tivesse se excedido durante tantas vezes e que tudo tivesse seguido o seu curso normal, sei lá, a Sarah Winter ainda tivesse com os 300 dela lá, o Alan dos Santos ainda tivesse aqui com o Terça Livre, tudo aquilo tivesse ainda rolando aí normalmente, tal, lá. Imagine mais do que isso. Imagine se os embates que o Bolsonaro teve que encarar lá e perdeu todas, né? Se todo mundo considerasse aquilo normal. Não, ele só é um cara bobão que tá falando, aí deixa ele e tal, tal. Assim, eu não consigo imaginar em que situação nós estaríamos hoje, por exemplo. Eu não sei se algo poderia ser pior do que ter um Lula. Então, eu não sei, eu tô falando. Como presidente. Eu não sei, certo? Eu tô dizendo que eu não sei. Tá. Não, claro, ninguém sabe, mesmo. Eu acho. Mas eu não tenho uma ideia de que seria melhor do que é hoje. Não sei. Eu acho que seria melhor porque você a gente sabe, por exemplo, você sabe, por exemplo, e eu não quero falar muito disso aqui, mas você sabe que eu tô sofrendo por isso. Ah, sim. Entende? Então, assim, cara, liberdade de expressão pra mim, pra você, cala a boca aí, né? Não, total. Entendeu? Não tô, então, assim, eu não defendo sei. liberdade de expressão, mas Sim. agora eu não ponho a mão no fogo pros outros, tá ligado? Entendeu? Então, assim, eu não sei o que estaria acontecendo, porque, assim, Monark, o Brasil é um país em que a própria sociedade tem uma mentalidade autoritária. É verdade. Né? É verdade. Então, cara, esse papo de liberdade de expressão é assim, ninguém é muito convencido disso. Era preciso ter uma cultura, um lastro cultural, como tem os Estados Unidos, que você usa muito como exemplo, e é um exemplo mesmo. Mas assim, os caras têm lá séculos que esse troço foi construído, né? Então não é um negócio hoje. Hoje agora nós queremos aqui. Então assim... sim, eu não tenho nenhuma ilusão de que a gente vai resolver esse problema no curto período de tempo. Não dá. É um problema... Eu acho que vai piorar, inclusive. Eu também acho. Eu acho que vai piorar muito antes do ser humano brasileiro acordar e falar... Eu também acho. É verdade. Eu acho que o Alexandre de Moraes não tinha que ser o ditador de tudo que é dito na internet. Será que isso faz sentido mesmo? Porque ele tá ignorando a Constituição. Será que faz sentido isso? Ele poderia ignorar a Constituição? Ele não tinha que defender a Constituição? O que tá acontecendo? Eu acho que um dia vai dar esse clique na galera, assim. Eu acho que esse clique é outro. Por exemplo, a pessoa pensar assim, sei lá, o que é uma Constituição? Pra entender, né? É verdade.
Entendeu? Então, assim, é o que eu tô falando, já é olhar a coisa lá no começo, né? É a base que tá É a base, é corroída, falar né? assim, pô, o que é isso aqui, né? Sim. Por isso que os meus alunos, quando quiseram falar pra mim que a gente tinha que estudar política, que a escola tinha que ensinar política, eu falei pra elas, não, nós temos que ler o Machado de Assis. Ah, tem que ensinar política também, vai. Mas não adianta você ensinar política Sem ensinar filosofia, sem não é ensinar nem literatura filosofia, e o caralho. sem você estimular a imaginação das pessoas. Ah, sim, claro. Tudo começa aí. Uhum. Se você não estimular a imaginação das pessoas, a razão não vai ser efetiva. Sim, A porque ela vai ter poucos racionalidade- dados, né? É para Exatamente. fazer uma lógica. Exatamente, abstração É, e tal. Então, sim, assim, se você não alimentar a imaginação das pessoas, então não adianta a pessoa saber o que faz um deputado, se quando ela vota no deputado, ele não faz o que ele tem que fazer. Então ela tem que entender por que ele não faz o que ele tem que fazer. Sim. Por que a gente vota nesses caras e eles fazem outra coisa? Caramba, então é começar a entender por que as pessoas não agem da maneira que elas Como a deveriam roda agir. gira, né? Como a roda gira. Exatamente. Por que as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer? Ah, por quê? Porque nós temos aqui uma cultura no Brasil em que as pessoas são estimuladas a não fazer o que elas deveriam fazer, né? E a gente Buscar atalho, né? Sim. Aquela coisa do jeitinho, né? Da lei de Gerson, né? Ah, vou levar vantagem em tudo e tal. Cara, isso é horrível. E isso é um negócio que macula a gente, né? E essa é uma crítica antiga. Você encontra aí, tem um artigo do Silvio Romero, não sei se eu já falei isso aqui outras vezes, mas tem um artigo do Silvio Romero que chama Nosso Maior Mal, em que ele está falando isso. E o artigo é de 1903, ou 1909, comecinho do século XX. Longo, Lá, antigão pra caramba. 1909, se eu não me engano. Ele fala ó, assim, o nosso maior mal é que a gente não tem uma consciência positiva do que a gente realmente é, mas a gente fica querendo ser o que a gente não é. Pô, isso é uma sacada genial. Então, assim, você não precisa ser grande coisa. Se você reconhece que você é pouquinho ainda, legal, você tem um espaço para você trabalhar, né? Agora, se você já se considera grande coisa, aí já era. Já era, né? Você não tem humildade nem pra saber onde você tá de verdade. Porque se Então- você considera grande coisa, você não entendeu que você é um ser Exatamente, humano cara. Então, que assim, caga, peida. a gente e- não tem aqui essa percepção, assim, né? Então, ensinaram a gente assim, que o Brasil é o país do futuro, que o Brasil é o país que não sei o quê, e o brasileiro é gente boa, todo mundo vem aqui. Ou eu falo com os meus alunos ontem isso, o meu aluno fala assim, a gente acha isso aí porque o brasileiro adora pagar pau pra gringo. Eu adoro um pouco É, mesmo. eu falei, pô, faz sentido. Ele falou, é isso. Por isso que os caras acham que a gente é gente boa, porque eles vêm aqui, a gente estende o tapete vermelho pra eles, Sim, ó, seres enquanto superiores. a gente tá tudo ferrado aqui, Sim. né? Então, é isso, assim, é começar... Eu acho que tem um trabalho muito longo a ser feito, e acho que a internet, como você falou, é um instrumento importante disso. Eu acho que podcasts é uma coisa importante nesse sentido. E a gente precisava fazer esse trabalho, assim, encarar. Sim. Né? Eu, assim, a gente parou no ar lá para redesenhar a coisa e tal, e eu tô lá, né, lutando para voltar logo e tal, porque eu me coloquei nessa tarefa, entendeu? De falar, não. E eu até falei que o Noir, ele será, já era, mas agora a identidade vai ser, é um podcast de cultura política. Legal. E no sentido mais amplo do termo. De fazer com que as pessoas entendam que, assim, para você ter capacidade de discernir por que uma lei é votada e por que outra não é votada e coisa e tal, você tem que entender qual é o substrato da cultura que leva as coisas... Parceiro. Por que o sistema gira como ele gira? Então, sempre há um substrato cultural que permeia essas coisas, né? Então, a gente saber discernir isso, ainda que não precise ser muito elaborado, né? Mas é aquela coisa do senso comum, da qual o Chesterton fala, é você ter aquele de olhar e falar, isso não me parece que está muito bom, mas preciso entender isso melhor. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.